Muito bem, minhas cordiais saudações a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da nossa querida Diocese de Limeira. Então vamos à nossa reflexão, sobre o Evangelho desse próximo domingo, dia 4 de maio de 2025, o terceiro domingo do tempo pascal. É o Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 1 a 19. É o último capítulo do Evangelho de João. Vamos ao texto. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, os outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, o capítulo final do Evangelho de São João relata-nos a última aparição de Jesus ressuscitado. Aparição que ocorre num dia de semana, durante uma jornada normal de trabalho. Aliás, de um trabalho cansativo e ineficaz, porque não tinham pescado nada. É a dureza de cada dia. Então a presença do ressuscitado faz a diferença. Os discípulos pescam uma quantidade extraordinária de peixes. A pesca milagrosa simboliza a ação evangelizadora da igreja na história. Confiando na força da palavra de Deus, a igreja, dia após dia, sem alarde, acrescenta novos cristãos à barca de Pedro. É a graça de Deus agindo na história e trazendo mais pessoas para a igreja. E olha só o que Cristo diz a eles: lançai a rede e achareis. É o mesmo que dizer: tenham fé e confiem na força da palavra divina. Essa passagem ensina-nos que a missão tem 2 elementos fundamentais: o esforço humano e a graça divina. Lógico, nós temos que fazer a nossa parte, e Deus faz a dele. Então a missão tem sempre 2 elementos fundamentais:
o nosso esforço, a nossa colaboração e a ação da graça divina. Temos de nos comprometer nas atividades pastorais, como se o resultado dependesse dos nossos esforços. Por outro lado, temos que ter consciência de que o verdadeiro bom êxito da nossa missão é totalmente dom de Deus, é ação de Deus, é graça de Deus. A eficiência vem da nossa organização, do nosso trabalho, a eficácia vem da graça de Deus. Nos misteriosos desígnios da sua sabedoria, Deus sabe quando é o tempo de agir, de intervir. Então, como a dócil adesão à palavra do Senhor faz com que se enchesse a rede dos discípulos, assim em todos os tempos, também no nosso, o Espírito do Senhor pode tornar eficaz a missão da igreja no mundo. É a resposta de João, é o Senhor. É graças a um sinal que os discípulos reconhecem Jesus. Ele não tem mais necessidade de dizer quem é. Os discípulos sabem que Ele é o Senhor. Os discípulos fazem nesse dia a experiência da generosidade do amor de Deus. Não conseguem arrastar as redes, dada a quantidade de peixes. Fazem também a experiência da universalidade da salvação. Havia 153 grandes peixes, número que evoca, segundo São Jerônimo, foi o primeiro tradutor da Bíblia, Segundo São Jerônimo, esse número 153 evoca todas as espécies de peixes conhecidos na época. O que isso nos ensina? Nos ensina que a salvação de Deus é oferecida a todos, sem exceção. A salvação é oferecida a todos. Em seguida, Jesus come com os apóstolos o peixe assado nas brasas. E em seguida temos o diálogo entre Jesus e Pedro. 3 perguntas. Simão, tu me amas? 3 respostas. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Após as respostas, Jesus confia a Pedro o pastoreio do seu rebanho. Apacenta as minhas ovelhas. Com essas palavras, Jesus confere a Pedro a tarefa de supremo e universal pastor do rebanho de Cristo. Confere o primado que lhe havia prometido quando disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E eu te darei a chave do reino dos céus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 18 a 19. No diálogo entre Jesus e Pedro, revela-se um jogo de verbos muito significativo, e aqui me reporto a uma homilia do cardeal Carlo Maria Martini sobre essa passagem. Martini foi um grande bispo, foi arcebispo de Milão, foi professor e reitor do Pontifício Instituto Bíblico de Roma, foi um grande estudioso da Sagrada Escritura, tem muitas leituras orantes da Palavra de Deus. E numa leitura orante sobre esse final do Evangelho de São João, ele faz uma explicação belíssima e diz assim, o verbo grego philéu, então ele vai lá na origem, no original, no texto original, que está em grego. O verbo grego philéu expressa o amor de amizade, o amor entre os amigos, mas não é um amor tão exigente como aquele que expressa o verbo agapau, que significa o amor sem reservas, sem limites, o amor benevolente. São 2 verbos que falam de amor, philéu e agapau, diz Martini. Então ele fala assim, quando Jesus pergunta a Pedro pela primeira vez, Simão, filho de João, tu me amas? Jesus usa o verbo agapau, que quer dizer com amor total, incondicionado, sem limites, gratuito, a ponto de se sacrificar por ele. Antes da experiência da traição, Pedro teria certamente respondido, amo, agapô, ou seja, incondicionalmente. Agora que conheceu a amarga tristeza da infidelidade, ele negou Cristo 3 vezes antes do galo cantar, em que ele sentiu o drama da sua própria debilidade, da sua fragilidade, e diz apenas, Senhor, tu sabes que sou teu amigo, ou seja, tu sabes que te quero bem com o meu pobre amor humano. Jesus usa agapô e ele usa philéu. O meu amor não chega a esse ponto, Senhor, de me sacrificar por ti. Cristo insiste, Simão, filho de João, tu me amas com este amor total que eu quero? E Pedro repete a resposta, o seu humilde amor humano. Kyrie philéu, Senhor, tu sabes que eu te amo, mas como um amigo, um amor ainda muito frágil. Pela 3ª vez, Jesus pergunta a Simão, e olha o detalhe, diz o cardeal Martini. Agora, Jesus muda o verbo.
de agapo para filéu. Simão Pedro compreende que para Jesus é suficiente o seu pobre amor, né? É Jesus que diz assim: Pedro, dentro dos seus limites, você é capaz de me amar? E aí Pedro diz: sim, Senhor, dentro dos meus limites eu sou capaz de te amar. Não sou capaz de chegar àquele amor ainda de me sacrificar totalmente por ti. E olha o detalhe, depois que Pedro reconhece isso, ele chega ao ágape, ao amor de total doação. Ele morre dando a vida por Cristo. Quando ele reconhece a sua própria fragilidade, ele permitiu que a graça de Deus o transformasse. Por isso ele responde, né? Senhor, tu sabes tudo, tu bem sabes que eu sou teu amigo. Aquele Pedro que chegou a negar conhecer Jesus durante a paixão, né? Ele agora não se atreve mais a afirmar, como havia feito antes da paixão, que ama Jesus mais do que os outros apóstolos, né? Quando ele disse: Senhor, eu daria a minha vida por ti, lá no capítulo 13 de São João. Pedro agora é menos arrogante, bem mais humilde. E por isso ele chega ao ágape. Ele chega a dar a vida por Cristo. O amor é decisão, não um sentimento efêmero, fruto de uma empolgação passageira. Como decisão, o amor deve ser trabalhado, renovado, todo santo dia. A tríplice resposta de Pedro a Jesus caracteriza como a decisão do apóstolo em seguir Jesus deve ser renovada constantemente. A nossa decisão de discípulos missionários deve ser renovada todo santo dia. O amor é algo que precisa ser acalentado, trabalhado todos os dias. O amor é construído dia após dia, para ir do filéu ao agapô, né? Da filia, do amor de amizade, para o ágape, o amor de total doação. Podemos ainda destacar no texto evangélico deste domingo 2 verbos, pescar e apacentar, né? Trata-se de 2 ações que aparecem no relato que acabamos de ouvir. A missão de Pedro é apacentar aqueles que pescou, ou seja, deve nutrir com a palavra e os sacramentos aqueles que se converteram ao Senhor. É a missão da igreja, é a nossa missão. Por fim, o diálogo entre Jesus e Pedro deve ainda ser transferido à vida de cada um de nós. Ao interrogar Pedro, Jesus, tu me amas? Jesus também pergunta a cada um de nós, tu me amas? E ainda podemos colher com alegria, né, o mandato que Cristo mesmo hoje nos faz. Então lançai a rede. Se tu me amas, lança a rede, né? Não tenhamos medo, Ele está conosco. E é mesmo que Jesus disse a Pedro, diz a nós, segue-me, que sejamos verdadeiros discípulos do Senhor e cheguemos a esse amor de total doação como Pedro chegou. A todos a minha bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.